Porque você pegou o IPTG, você mora no Guará, né? Moro no Guará. Você pegou o IPTG e tava assim, hoje é domingo? Gente, que sensação que hoje era domingo, igual eu ouvi na rádio, a mulher falando assim, nossa, eu peguei IPTG, tá ótimo. E todo mundo assim, vem cá, eu mando essa mulher se lascar agora ou depois? Que coisa abusada, não tá ouvindo todo mundo reclamando da IPTG? Claro, mora no Guará. Então não fale da IPTG depois que passou o trânsito. Todos os dias que eu chego em casa, quando começa o trânsito, eu cheguei em casa, o trânsito já começou. Agora, claro, no Guará, pra ir pra lá. Graças a Deus, todos os dias eu dou graças a Deus. A Maria Clara mora 2 minutos da promotoria e eu moro assim. Eu já falei para vocês que esse tipo de comentário não pode ser feito para as pessoas que moram longe dos seus locais de trabalho, porque você causa inveja, você não sabe como é que a pessoa vai sair daqui. Qual o tipo de rancor que ela guarda? Olha o seu sentimento. A mágoa. O meu sentimento de motivação. Vou estudar mais, porque eu quero isso para... Vou fazer a minha parte. Exato, tem sido feita. Tem sido feita. Luciana não quer ser mais do primo pobre. É motivação. Luciana não quer ser mais fazer parte do executivo, não quer ser mais do primo pobre. Luciana agora quer ser do filho rico. Legislativo, então, né? É, legislativo. Não sou filho, eu sou um sobrinho que gosta de mim. TCU seria ótimo, né? Ou era meu sonho quando eu estudei no MBA. TCU. O Banco Central. No Banco Central eu não tenho, eu realmente não tenho capacidade para passar no Banco Central, não. Eu reconheço a minha incapacidade. Estudar aquele tanto de coisa não é a minha praia. Sabe, quando eu trabalhava lá, a gente esse banco, lembra, Francisco? Eu ia fazer o do TST, mas depois que eu olhei que tinha um monte de normativo que um coisa ou outro, eu falei, não, Eu falava assim, TST não. oh, Jesus. Banco Central, tem uma tia minha que era aposentada, mas ela entrou naquela época, não fazia concurso, aí depois, não sei o que e tal. Aposentou ganhando uma grana. Bem, então quem não estava aqui na outra aula, perdeu. Mas pode se recuperar. Mas vamos relembrar novamente. Falco explicou para vocês a questão das descritores imagéticos ou classificadores. Alguns enumeram como classificador, outros como descritor imagético, que é o DI. Qual é a função do classificador na língua de sinais ou descritor imagético? Descritor imagético é de você ver uma imagem e transcrevê-la de uma forma que permita ele a ter sensação, elementos suficientes que provoquem nele talvez a mesma percepção sua. E o classificador, a função do classificador é classificar uma parte de um todo. Então, por exemplo, antigamente as pessoas falavam, fogão, porque esse é o sinal de fogão. Fogão. Isso é o sinal de fogo também. Então, vai depender do contexto. Geralmente a gente faz fogão. Por quê? Porque não tem um sinal, digamos assim, específico que melhor enumere, mas que a língua encontra formas de passar o sentido daquilo. Então, isso é um classificador, quando a língua encontra formas de passar o sentido, que com isso você vislumbre também o que é aquilo. Quando eu descrevo uma pessoa, quando eu dou características dela, por exemplo, o homem faz o desenho como se fosse, né, o formato de um violão, ou quando eu falo, nossa, a pessoa, tipo, coitada, reta, parece uma tábua de cana, é uma tábua, a bichinha tá de nada, ou eu vou descrevendo o corpo como é, isso é uma descrição do corpo, é um descritor imagético, porque você está possibilitando para o outro que tenha uma percepção que talvez seja a que você viu. E é claro, passa meio que um telefone sem fio, porque, né, você coisa um ponto, aumenta outro tanto, sei lá, nem sei como é que é o ditado popular, mas quem ganha um ponto, aumenta outro ponto. Isso. E aí, às vezes, não aumenta um ponto, você aumenta vários pontos, né, vírgulas, enfim. E aí você vai proporcionando, porque quando a gente fala de uma forma que o outro fala, nossa, eu fui para a Grécia. E aí, na Grécia, tinha homens muito bonitos, assim, né? Realmente,
até o frentista, o garçom, as pessoas que andavam na rua, desnecessário, são informações assim, muita informação, uma gama de informação de um lugar horrível, assim, ficou deprimida a pessoa que foi para a Grécia, né? E aí gera para a gente assim, um certo mal-estar, um incômodo de inveja. Mas aí você faz o que com isso? Você entona a sua voz, você tenta entonar a sua voz nas descrições e você tenta ser o mais minucioso possível. E isso a gente faz, não temos a voz, a entonação vocal, a gente faz com outros recursos. Então, vou voltar aqui um pouquinho, para quem não veio na aula, não pôde vir. Falco passou todos esses daqui com vocês, não foi isso? Então, o papel dos classificadores, cada um tem. Então, o sinal é esse, de automóvel, de uma forma geral. E aí você faz carro e dirigir. Ainda idade, novo. É isso mesmo, Lucas? Não sei. Lucas está assim, dessa forma. E aí, quando você descreve isso, quando você está fazendo isso, ainda tem... Aí tira as molas do carro, rebaixa o carro, aí o carro passa num desnível, Brasília nunca, né? Aí anda assim. Santa Maria. Não é o som do carro que vai dar aquele negócio. Não, e aí rebaixa o carro. E aí o som tem todo um... Porque aí vai pulando, porque dá um maneirismo. E isso são questões de você estar usando descrição daquilo. De como você viu, como você percebeu. E cada pessoa vai ter uma percepção diferente. É como uma pintura. Cada um tem uma percepção de uma pintura diferente. Vai ver e vai falar, nossa, não sei o quê. Eu não tenho muita percepção artística, realmente não tenho. Não tenho dom para isso. Nada. Aí eu fui em São Paulo, eu fui naquele museu que tem no MASP. Aí fui no MASP, aí tinha um monte de gente assim. E não era um quadro. Aquelas obras assim, meio que parece criança. A criança fez, borrocou, que o filho, quando está naquela idade que borroca, você pode falar que é um artista. Aí fez, não sei o quê, nossa, mas aquilo representa um momento de violência. E eu assim... Tudo bebedeira, né? Ele devia estar muito angustiado com a vida. Isso representa um momento de solidão. E eu falei, gente, que isso? Isso não me transmite nada, coisa nenhuma. Nada. E aí é a percepção que você tem. E algumas outras pessoas que têm uma percepção mais aguçada vai tentar falar, olha, não sei o que e tal. Então, quando tem algumas pessoas que são mais detalhistas, outras nem tão detalhistas assim. Eu não sou muito detalhista. Então, se a pessoa me falar para me contar, e aí, o que aconteceu? Eu quero detalhes. Eu falo, olha, eu posso resumir. Primeiro é o que eu lembro, já é difícil. E segundo, me pensa para lembrar o que falou, o outro falou. Não consigo nem aumentar um ponto, porque eu não consigo lembrar o que foi a história toda. Acho que eu até mudo a versão, porque eu não consigo lembrar de tudo. E aí, a questão seria, então, carro ou automóvel, dirigir. Quando a gente faz, é igual o engarrafamento, quando eu faço isso, você imagina o quê? Exatamente. Não preciso. Porque você consegue visualizar. Porque você tem aquela imagem que você vê, por exemplo, quando passa no jornal, nesses DFTV da vida, quando você tem a sorte de estar em casa, olhando o engarrafamento de casa. E aí você passa aquela imagem aérea, é um carro atrás do outro. Então, nas grandes cidades, São Paulo, Rio, quando o pessoal quer descer, ir para a praia e tal, e você vê aquelas pistas que vão fazendo assim. Aí todo mundo aqui engarrafado. Então, isso é o sinal de engarrafamento. Porque a palma da mão, ó, ela vira, fica para baixo, e isso daqui é como se fosse um carro.
passa a ser um carro. Eu não preciso fazer isso. Basta fazer isso. A mesma coisa quando eu estou, por exemplo, está aqui, eu posso fazer esse sinal como se fosse uma pessoa e aqui está vindo o carro e... Ou... morreu. Agora tira o braço. Aí você faz... Esse gesto que ela fez, assim, mas aqui em Brasília, é uma gíria, é o playboy. Sim. Isso, não, aqui o carro, né? Aí você... Calma que ainda tem todo uma... Isso. Isso você fala lá, ó, o cara lá, todo Playboy. mas o carro não importa nem a roupa dele, é só o gesto. Ó o playboy passando. Playboy. Não é a playboy. Playboy. Mas também dá, por exemplo, hoje não tem mais, não precisa, as pessoas mandam nudes de graça, recebem nudes de graça. E aí, antigamente também tinha, como é que eles falavam? Era... Por quê? Aham. As páginas, né? Ó. Não, você tá aqui. Era assim? Não, de verdade. Sério? Playboy. Meu Deus. A revista. E aí você fala, fulano de tal é Playboy. Aí fala, Isso, playboy. Playboy, é a revista. Que elas ficavam, né? Unidas. Tinha uma certa cola quente. Cola quente. E aí era essa, porque devia ser essa imagem que eles deviam ter acesso. Com certeza era aí, eles tinham acesso, mas eles deviam fazer isso de cola mesmo, porque pensava-se que era cola. Né? Depois que você cresce, você entende que é um outro tipo de cola quente. E aí fazia-se isso, Playboy. Né? Verdade, gente, fazia Playboy. Hoje não precisa. Tem uma sutileza. Sutileza, não. Não, faz sentido. Não, faz sentido. Não. Tem umas coisas que são... Sutileza, zero. Então, aí você fala assim, aí você explica, Playboy, aí você faz isso, aí você... Não, você é playboy, aí faz o gesto de revista, Quem é que dava conta de virar a revista? Não, sim. Não, vira sim, vira da primeira pra última. Vira da capa pra última. Pode também. Mas era mais usual quando tinha a revista para falar assim, Eu vi a Playboy. Aí eles faziam isso, aí acabou ficando a revista. Não ficou, por exemplo, podia fazer a revista Playboy. Não, eles faziam Playboy porque já era, como já devia ter acesso. Isso é cola. Cola. E aí, né? Tava lá, cola quente. E aí a gente tem cola quente. Aí vem ali o papel dos classificadores. Aí para caso de homonímia, uma pessoa deitada ou uma pessoa dormindo. Então lá a pessoa tá. E aí é a expressão, tá? Deitada. Se ela estiver dormindo, eu preciso fazer? Não, só. O que vai mudar é a questão do rosto, é a questão da expressão facial também. Então, tá deitado, de boa. Né? Vendo Netflix, Game of Thrones. Assistiu? O último não fala. Mas você está desatualizada. Eu tô sem net em casa. Ave Maria. Internet, Não, internet porque eu não tenho a HBO e na segunda-feira eu assisto. Eu só tenho Netflix em casa, só internet. Net, então eu assisto online. Toda segunda. E a Netflix, ela tá liberando também os episódios depois de um tempo? Ah, ela só libera depois, quando tá completa. A Netflix não libera Game of Thrones. Não, da Não deve ter HBO. conseguido da Eu baixo HBO. pela internet. Ah, tá. Eu assisto online. Não, foi um episódio... Não fala.
Mais ou menos. Não, foi bom. Oh, igual ontem. Você viu o outro? Nossa, 4. Diz que esse agora também vai ser, ó, Eu assisti. massa. Diz que esse agora de domingo vai ser do cacete. E aí vem outras questões relacionadas, é a sintase. Quando o verbo incorpora o argumento, gerando outras formas verbais diferentes. Então, por exemplo, escovar e lavar. Escovar e lavar são verbos. Então, vai depender escovar o quê? Escovar o dente? Então, ele incorpora o objeto. O verbo incorpora o objeto. E, nesse caso, o objeto é mais importante do que o verbo. Eu vou saber o verbo pela utilização do objeto. Então, escovar os dentes. Igual. Exatamente. Tem também escovar o cabelo, porque a coisa deles é assim, né? Geralmente para poder tirar os pelos. Então, escovar, cachorro, gato. Quando ele não. Sonha você todo. Ou quando você tem um coelho. Quando você é criança, que você pega o coelho com as garras assim, bem assim, e o coelho faz... Fiquei quase um coringa. Era, tem uma cicatriz assim, grande aqui assim. É porque muita maquiagem. Mas eu tenho uma cicatriz enorme aqui no rosto por causa do coelho, que fui pegar assim. Vrau! Era coelho do mato, né? Menino não sabe dessas coisas. E aí lavar. Vai lavar o quê? Vai se lavar? Porque em Minas a pessoa fala, menino vai se lavar. Criança vai se lavar. No Nordeste também, né? Fala lavar, vai se lavar? Não? Se for, não colocar a cabeça se banhar. Se banhar do pescoço pra baixo. Se lavar é a Lavar cabelo. É? Se banhar, vai se banhar. Não, tá muito tarde pra você tomar banho, vai se banhar. Porque não lava o cabelo. Mas é. Não sabia. É. Se banhar é do pescoço pra baixo. Você não lava o rosto, mas não lava o cabelo. Vai tomar banho é mais demorado. Tem que lavar o cabelo. É, não. Lá em Minas, quando eu ia, minha mãe, a minha família falava, menino, vai se lavar. Aí se lavar era para tomar banho. Em espanhol se banha e se ducha. Oi? É só, não. Se duchar na ducha. Duchar. Chuveiro. Banhar é o tcheco. Não, Só o banho. Banho de partes. Só o lencinho. Mas quando é mais rápido, é isso. A Maria não sabia disso, não. Vai se aciar. Se aciar é só. Se assear só o lencinho e o banhozinho de Banho partes íntimas. O asseio é esse do hospital. Ah. Só o necessário para, dependendo da ocasião. Ok. Só necessário. É, para não, né? Lavar. Então eu posso. E o carro? Como eu lavaria um carro? Posso fazer aqui, como se fosse o carro, e lavar. Aí uma vez eu falei, uai, você lava o carro. Ele, você está achando que isso é louça? Eu falei, uai, não é assim não. Você vai arranhar o carro todo se você fizer isso. Eu falei, um exemplo. Ele falou, não. Não sei porquê, gente. Só porque eu arranhei meu carro uma vez. Fui lavar com a bucha. Do lado verde. Mentira, sério? Porque o que que eu, não foi a tintura, não. É quase. Aí tinha a parte do para-choque. Para-choque tem o traseiro e o só que aí ele estava pintado e o carro era preto, mas eu não tinha me tocado, né? Porque até então meus carros não eram assim, nossa, todo pintadinho da cor, não sei o que. Antigamente você tinha que mandar pagar mais para poder pintar, não vinha ele todo na cor.
E aí, à época, o Falco tinha... Eu falei, Falco, vou lavar o carro, não sei o quê. Ele, não, pode deixar, não sei o quê. Eu falei, não, vou lavar. Quis ser uma pessoa prestativa, uma pessoa boa. Aí, a intenção foi, assim, o projeto foi bom, a execução não foi eficaz. E aí, fui lavar o para-choque, aí tirou um pouco, eu falei, eita, nossa, tá meio sem brilho aqui, né? Aí ele, meu Deus, eu não acredito que você fez isso. Eu falei, uai, fui lavar, agora tá limpo. Ficou puto, coitado. Nada. Então, como você faria lavar roupa? Precisa ou? Lavar louça. Ou? Lavar copo, lavar prato, lavar panela, estragou aquela panela, graças a Deus agora tem panela preta, de cerâmica. Porque antigamente ainda tinha que... A minha avó mandava a gente pegar areia. Areia, para arear as panelas, porque disse que... Não, Brina, e tinha o teste do espelho. Ai de você que não lavasse, não areasse. Então, isso são verbos que eles pegam o argumento e eles incorporam o verbo. O objeto é mais importante. Então, quando eu falo assinar, eu não dou o assinar. É como se eu pegasse a caneta e estivesse escrevendo. O escrever, ele incorpora o objeto. Escrever. Quando eu falo digitar... Ele está usando qual? Ele incorporou qual objeto? O teclado. Então, a câmera é por conta do tripé que tem. Aí aqui tem todo um negócio, mais ou menos é isso. E aí o tripé e a câmera. Então, aqui, com tripé. Deveria ser imagina que esse tripé é igual. E aí você vem aqui e faz isso. Então, você está incorporando objetos naturalmente, sem que isso necessariamente seja uma descrição imagética. E nesse caso, ele é um classificador, porque ele usa um tipo e classifica todo o restante. Houve por muito tempo, falando assim, classificador na língua de sinais não existe, aí vai depender do tipo, porque classificador para as línguas orais é uma coisa, para a língua de sinais é outra. Só que em línguas você não pode mudar os parâmetros eles têm que permanecer os mesmos. Aí depois descobriu que não, é classificador mesmo essa bexiga. E descrição imagética vai ser para quando você quer descrever um outro. Então aqui a gente tem, relembrando, vocês já relembraram alguns vocabulários, vocês fizeram atividades que gostaram? Foi legal? Classificadores em língua de sinais e classificadores e descrição imagética. Aí frases com classificadores, aí a gente vai ver aqui. Frases com classificadores. O homem caiu entre as casas da favela. Caminhou. Isso, entre as casas da... Aham. Isso. Se você fizer assim, lembra que isso aqui pode ser uma moto. Se eu fizer isso, eu vou imaginar que tinha uma moto, exato, ou que ele está passando por entre as ruas da favela, porque são vielinhas geralmente, né? Quem já subiu em comunidade? Não é mais favela, é comunidade. Alguém já? Eu já, porque eu falei, gente, fui no Rio de Janeiro, tem que fazer aquele tour, né? Você tem que ir na Rocinha, pelo amor de Deus, como é que você não vai na Rocinha? Sério? Ai, as pessoas são massa. Comunidade? Do Rio? Não, no Rio não. No Rio. É porque tem um tour que você faz que geralmente é com os brothers da comunidade, com os traficantes que eles liberam, né? Um número... mas eles liberam um número X de turistas e tal, se dá identidade, eles já passam coisa antes. Eu nunca fui, mas Tem mesmo, no Vidigal. o Vidigal é lindo. Gente, a vista do Vidigal é maravilhosa. É uma das vistas mais lindas.
E passar o Réveillon lá é Estava na igreja da Penha. Não é, Maria? caro. O Ulisses estava na igreja da Penha, começou um tiroteio. Quem estava lá? O cara lá contando. Sério? Porque a Penha é no alemão. Começou um tiroteio lá, bala pra tudo quanto é lado, eles dentro da igreja presos. Ficaram horas lá dentro. A Penha é dentro do alemão. Tá mais. Agora, tem pouco tempo. É, porque o Vidigal era a melhor comunidade, a Rocinha. A Rocinha, durante muito tempo, foi muito violenta, depois eles pacificaram e tal, porque viram que tinha como arrecadar dinheiro de outra forma e expulsou os traficantes lá. De fato, eles tinham expulsado. Só que aí depois começaram as milícias, que para o caso de quem mora em comunidade, tem uma amiga minha que mora em comunidade, que ela falou assim, é muito melhor a gente ter o traficante. Muito melhor ter o traficante, porque o traficante é da comunidade, o traficante ajuda a comunidade, ele pensa na comunidade. Os caras da milícia não. E os caras da milícia são muito maus. Com a comunidade. Extremamente maus com a comunidade. Então, eles preferem o tráfico. Muito mais, eles preferem muito mais. O cara do tráfico fala, pô, e aí, não sei o que e tal, não. As milícias muitas vezes estão atrás disso. As milícias só são da polícia. Pois é. E aí os caras são... É, eles batem, matam à toa. Então, você vê que tem formas. O homem pulou da montanha e caiu sobre a casa. Pera, um de cada vez que eu preciso ver. Vamos lá. Começar daqui. Você veio na outra aula? Isso. Porque você pode fazer aqui, ó. Faz montanha. Como é que é? Porque aí eu penso que é uma casa. Exato. Caiu. Ninguém, né? Da montanha. Aí caiu e pulou. Pulou, é verdade. Então, você não precisa fazer casa. Você pode fazer montanha. E aí, você para aqui para você indicar a casa e você faz uma pessoa. Pode fazer também que é um homem. Exato. Faz o homem. Porque se você só fizer assim, aí você fala assim, é homem ou mulher? Aí você faz. Tá? Não sei porque ele coloca mulher. Tô entendendo esse machismo. Com segurança. A garagem. Já fez tudo. Daí fazer a mulher. Primeiro, Mulher. Casa. Garagem. Acabou. só isso. Não precisa ter volante, não. Gente, olha que azar, bateram no meu carro. Lembra que eu estava aqui, que bateram no final do curso, eu bati o carro? Dessa vez bateram no meu carro. Aí eu já desci assim. Ela que bateu. Caraca, cara, você quis fazer um napolitano no meu carro. Aí ele, o que é o napolitano? Meu carro é vermelho e o seu carro é branco, você acha que é misturinha? Aí ele, Você falou isso pra ele? falei. Mentira. Não, falei. Mas primeiro, claro, eu falei algumas ofensas. Você não falou em língua de sinais pra ele? Primeiro eu falei algumas ofensas, né? Pô, eu dei certo. Aí ele, dois homens desceram aí, eu, medo nenhum, não. Um senhor e um homem que estava dirigindo, acho que ele não tinha habilitação, o cara que estava dirigindo. Porque o que aconteceu? Eu estava já na UNB, aí eu estava indo aqui, eu estava na faixa da esquerda, é porque eu só faço esquerda, porque eu sei que, ó, direita. Sério.
É direita. O meu carro... mas é verdade. Quem é destro, consegue estralar aqui. Quem é canhoto, estrala aqui. Se você não é, você não consegue. Você tem problemas. Problema. Não, mas olha o barulho que faz. Faz aí. Nenhum barulho. São as pulseiras dela que tá fazendo barulho. E aí eu tava na faixa da esquerda, o cara tava na faixa da direita e tinha uma entrada aqui para ir para o CET, esse Centro de Excelência da UNB lá. E aí o cara fez isso, ó. Não deu tempo. Não dava tempo de buzinar. Não dá tempo de pensar buzina e freio. Não, dá. Não dá. Não dá porque você tem que segurar o carro. Não dá. Eu não consegui pensar em duas coisas ao mesmo tempo. E aí eu freiei o carro, no que eu freiei ainda puxei um pouquinho para o lado para ver se tinha espaço, mas não deu, porque eu puxei um pouquinho para o lado porque o cara continuou vindo, porque ele entrou de uma vez. No que ele entrou aí, fez uma... Mas você viu que você que bateu no Porra, cara, você tá ficando doido. Você quis fazer napolitano no meu carro. Deve ter ficado Napolitano é um sorvete que tem morango. O que é napolitano? Meu carro é vermelho, não tem um sorvete? Aí eu ainda tenho que explicar, gente. Juro. Aí eu falei, poxa, cara. Aí o Falco tinha acabado de descer um pouquinho, porque a gente tinha combinado de almoçar. Aí ele desceu assim. O que aconteceu de novo? Eu falei, cala a boca. Boca, porque não fui eu a culpada. Boca, porque não fui eu a culpada. Não, mas aí nessa hora ele fala. Ó. Fala. Aí ele, de novo, aconteceu de novo. Eu falei, cala a boca. Não fala nada. Não foi culpa minha. Olha como é que foi. Aí ele viu, né, que eu tava assim. E o cara parou, teve como, ele empurrou mesmo. Aí tirei foto, tudo, pra mandar. Aí eu falei, e outra, você tem seguro? Eu falei, eu tenho seguro, mas eu vou acionar e quem vai pagar é você. Mas você perde o seu bônus. Não, mas não tem jeito, o cara não tem seguro, ele não ia pagar o conserto do meu carro. Mas não devia ter, não. Eu nem sei se ele vai pagar a franquia. Ele paga a franquia. Se ele pagar a franquia, se ele não... Aí a sorte, peguei os documentos, peguei tudo. Oi? 12h20. Eles vão? 12h20? Estamos ocupados. Eu liguei? Não tem como. Aham. Às vezes eles estão longe, aí falaram que não tinha como. Aí falou assim, e a Polícia Civil a gente não aciona porque não tem vítima. Não tem por que fazer perícia porque não tinha vítima. Aí eu, tudo bem. Aí liguei no seguro, aí o cara falou assim, não, eu tô ligando, porque eu falei, não, primeiro eu vou levar para a oficina para ver quanto é que custa do cara, porque se ficar mais barato, eu não vou acionar o seguro, você paga mais em conta. Não, tudo bem. Aí, quando eu olhei, o carro travou, quebrou não sei o que, de não sei o que, de não sei aonde, que faz assim do carro, quebrou, sabe? Um negócio embaixo, que eu não sei o que é aquilo. O eixo, a barra de direção quebrou. Uma merda. Não foi forte assim, não. Só que o cara, quando pegou, no que pegou do lado da roda. Ele pegou do lado da roda. E aí amassou o paralama e entrou a roda. Aí quebrou mesmo. Aí eu liguei no seguro para acionar, porque acabou ficando mais caro o conserto. Aí o cara falou, a senhora se declara culpada? De jeito nenhum. Falei, moço, eu vou explicar para você a situação. Pá. Aí ele, não, tudo bem, mas a senhora se declara culpada? Não, a culpa não foi minha. Não, nesse caso, o outro carro não vai ser consertado. Se a culpa não foi da senhora, o outro carro ele não vai ser... Quando a gente assume um acidente, o seguro paga. Quando você não é o responsável, o seguro não paga o coisa do outro e depois ele corre atrás do prejuízo. Isso. E aí foi isso que eu fiz. Dei todos os dados do cara que bateu e tal, e aí vamos ver. Se ele não pagar a franquia também, não vou falar que não estou nem aí porque é caro, mas ele também vai se lascar. Criança entrou na casa do vizinho ao lado.
Isso, você tem que marcar quem a criança entrou. Quando eu fizer isso, ela entrou, eu vou falar que não, tinha uma casa do lado do outro, ela entrou na casa dela. Como é que eu vou saber que é o vizinho? Eu preciso marcar a minha casa. Porque a casa dela estava marcada onde? Ou também, tem a casa, tá a casa aqui, ela sai. Isso. Exatamente. E entrando como se fosse nas do lado. Então, isso também é vizinho. Vizinho. Independente se eu moro em apartamento. Em apartamento, geralmente, eles fazem vizinho. Porque isso é... Aí você incorporou a criança, não? Você tem Só a criança e esse movimentar. Porque isso é para a pessoa, independente da idade, homem ou mulher. Seria para a pessoa se movimentando. Isso. A gente não sobe. A gente se... Já subiram em árvore assim? A não ser que você tenha uma corda e esteja fazendo assim. Mas geralmente você tem toda uma técnica que engancha as coisas, enche de ferpa no meio das canelas. Manga. Aqui? Não, aqui. Manga. No queixo. Manga. Como é que você faria? Porque tanto faz. Você tanto pode fazer. Eu vou saber que é uma mangueira. Ainda senta. Né? Chupar. Quem nunca? E tem que ser a do vizinho. A melhor manga é a roubada do vizinho. É a melhor manga. O homem subiu na árvore e caiu. Caiu, exatamente. Subiu, desceu. E ele continua em pé? Veja, a árvore. Ele não cai, a não ser que caísse um galho. Aí você faz um galho, ele pode até continuar em pé. Mas se for uma árvore, ele não vai ficar. A árvore caiu sobre um carro, que acontece muito na época da chuva aqui em Brasília. Isso. E tem que fazer isso, porque não vai ficar só lá. Como é que é? Ou porque tem que mostrar que houve dano. Época de chuva, não estacionem embaixo da árvore ou próximo da árvore em Brasília. Principalmente essas árvores que são mais antigas. Oi? Não estacione. Não ande de carro, ande de Uber na época da chuva. Ou de ônibus. Ou, não, de ônibus ninguém merece. Estou contando, né? Porque de ônibus.
Criança pulou da mesa e bateu o corpo no chão. E aí vocês não podem, por exemplo, eu estou descrevendo a cena aqui, ó. Eu fiz aqui. Aí eu faço, aí tem. A mesa está aqui. Tá? Porque eu não posso fazer muito distante, senão eu vou falar assim, não. Que isso? Asa delta. Balão aqui, assim não, aqui. Balão. Turquia. Turquia. É, porque na bandeira deles tem um negócio que é assim. Vou mostrar depois para vocês a bandeira. Então, só. Já morri sem ar. Você já fizeram teste do bafômetro? Gente, você morre sem ar. Caraca, acabou o ar. Aquele, né? Que é não sei o que, espirômetro, acho. Espirometria. Espirometria. Eu morro de medo de altura. Não sei como é que eu vou fazer isso. Sky é uma coisa que você fica só flutuando. Ah, eu achei que eu deve deixar aquele vento. Se você fizer isso, fogo. Eu preciso fazer... O negócio do Sky. Acabou o fôlego. É Sky alguma coisa. Tem aqui até no... Acho que é. Porque daí é queda. O carro passou entre as casas na favela já. O livro caiu da mesa. Mesa. Vocês veem que a ordem ela é alterada na língua de sinais. Porque o livro caiu da mesa. O livro caiu da mesa. Primeiro vem objeto, o sujeito e o verbo. Então, a ordem fica O, V, S. Lugar, pessoas e ação. Isso. De repente, o objeto que você vai pensar em português. Qual é o objeto da frase? Lugar aqui é a frase. O livro aí, basta ter assim, na mesa, cai. Não tem que fazer. Aqui é como se ele tivesse uma mesa toda organizada, de um virginiano, né? Tem uma mesa e tem... Aí esse da ponta? Também pode ser. Como é que é livro? Livro.
ou livro. Tanto faz. L ou você passando as páginas. Caderno. Isso. E a agenda? Que isso? Que isso? Agenda. Porque tem os horários. Oxi. O homem desceu da árvore e voltou para cima e pulou. Já. Esse a gente já fez. Isso foi legal. Caixa. Precisa fazer um caixa? Faz o banco. Exatamente. Banco. Fila. Prioridade. Caiu. Mas aí ele caiu ou ele desmaiou? Ah, tá, você fechou. Porque se eu fizer só assim, caiu. Alguém deu um bandão no pobre do cego. Ou deficiente, ou idoso, ou é a prioridade qualquer. Exato. Aí o que eu fiz? Eu pensei numa das opções de prioridade, eu fiz deficiente. Mas não é, ele não fala isso, ele fala fila de prioridade. Seja Pode ser a grávida, pode ser o cadeirante, o cego, o A surdo. grávida tem chance, porque a gravidez mas não tá com Quedas. Com certeza. Desmaio, sim. é o cliente. O desmaio pode fazer a cabeça tipo. Sim. Não, não seria grávida porque é outro. Não seria grávida por quê? Porque é outro cliente. E homem ainda não engravida. Verdade. É cliente. Tá certo, verdade, verdade. Ué, mas aí tem aí os transgêneros, né? É a pessoa que não consegue entender. Mas a cliente pode, Ah, não entendeu? seria cliente sozinho fora de um contexto qualquer. Cliente, consumidor também, né? Exato, consumidor. Consumidor. Isso daqui é ganância. Ganância. Esse é o sinal de cheque. Cheque. Aí a gente fala que ganância dá o cheque na cabeça. Qual o valor? Cheque. Pode ser assustado, suspenso, falsificado, a assinatura errou propositalmente, mas é assim. Ganancioso é isso. Seria o cheque na cabeça. Porque eu só penso em dinheiro, valor. Né? A cédula. O bolo. Bolo. Bolo de dinheiro. Essa frase, eles fizeram banco, Banco. mas o cliente desmaiou na fila do caixa de prioridade. Eu não preciso fazer o cliente, porque quando eu já estou na... Mas um banco, Não tem banco. supermercado, uma farmácia, Pode ser também, por exemplo, na caixa do supermercado, mas nesse caso a frase seria diferente. Se eu faço isso na fila do caixa, eu imagino um banco, um caixa de banco, por exemplo. Se eu fizesse, ele desmaiou na fila do caixa prioritário do supermercado. Quando eu colocar um elemento a mais, eu tenho que marcar que elemento é esse. Se eu faço isso dali, imediatamente eu não vou pensar que ele está no supermercado. Eu vou pensar que, gente, quem fica naquela porcaria daquelas filas de banco, hoje em dia você tem cadeirinha, mas antigamente não tinha. Você tinha que ficar na fila. Eu ainda admiro as pessoas irem ao banco. Mas tem coisa que você só resolve no banco, tipo... Não nada em banco, tem mais. não, a idade, né? A minha é digital, você já não quer mais saber o que é a Não, e um dia eu bloqueei a senha da internet.
Essa senha de pagamento, porque eu também não vou no banco, nada. No máximo no caixa eletrônico. Mas depois que eu baixei o aplicativo, eu não vou em banco para nada. Só que aí eu bloqueei a senha. Você tem que ir ao banco. Mas sua caixa econômica não, sabia? Oi? Você consegue cadastrar um novo usuário. Não, novo usuário, mas a senha que você bloqueou de pagamento, você só tem que ir lá. Você faz o desbloqueio. Eu não fiz, não. Da internet não. A senha da internet tem que cadastrar no gerente. É. Ah, mas entendi. É a única coisa que presta. O meu é caixa, eu tive que fazer igual. Por exemplo, é porque a caixa tem o login, uma senha de acesso, do primeiro acesso. Depois você tem a senha de pagar, que é diferente da sua senha do cartão. A do Banco do Brasil, não, é a mesma senha que você só usa, você só coloca o login, que eu acho que era o CPF, eu não lembro mais. Era um login que a gente colocava, É a de entrar e a de pagar. Mas só que você cadastra, é mais fácil, do Banco do Brasil é mais fácil. Mas da Caixa, se você bloquear aquela de pagar, é só, você não consegue, você tem que ir no banco. Mas assim, senha tem que ser junto com o gerente. Ele tem que desautorizar. Porque senão seria fácil, imagina. A pessoa roubou seu celular, vai lá e cadastra outra senha. Como é que é fila mesmo? Sabe o que é com dor de bunda? Eu já fui psicólogo. Nossa, pegava dor. A senha morreu. Fila. Prioridade. Aqui eu marquei o quê? Que é uma fila prioritária. Eu posso tanto fazer o cliente estar aqui na frente, quanto o cliente que está aqui no meio. Ele desmaiou. Ou no caixa. Um caixa. Como é um caixa? Esse é o sinal de caixa? Caixa de supermercado, caixa de dinheiro, caixa do supermercado, lotérica, qualquer caixa que trabalha no caixa. Dinheiro. Guichê de atendimento. Aí você faz a mesa de atendimento. Guichê de atendimento. Guichê. E aí é qualquer guichê. Quem trabalha aqui, por exemplo, eu trabalho no atendimento. Porque geralmente tem. Isso daqui é geralmente de excluir, afastar, de... Ó. Não, no meu é de poupança. Quando a gente recebe o salário, a pessoa faz assim, separa o dinheiro da poupança, para guardar. Aí era mais para poupar. Precisa separar. Isso. Pode, dependendo do contexto também. Poupança. Tira uma parcelinha, separa esse valor, paga o seu cartão. Porque você não tem dinheiro para poupar. Não pague o mínimo. Não paga o mínimo. Porque agora não tem mais, né? Agora o mínimo, na outra vez, se você for pagar o mínimo, ele já parcela. Bloqueio. Você pode pagar um mínimo uma vez por ano. Na segunda vez que você vai pagar, mesmo que entre o mínimo e o máximo, por exemplo, a fatura deu R$1.000, vou pagar não o mínimo, vou pagar 500. No outro mês eu pago a fatura deu, sei lá, mais 1.400. Aí eu pago 900. Ele já parcela automático, você não tem nem opção. E ele parcela no maior número de vezes. Aí o que é a dica? Não. Aí ele considera como se você tivesse o mínimo também. Aí #dica, porque isso aconteceu comigo e eu não lembrava, porque quando entrou a lei em vigor, eu tinha pago antes do mínimo. Eu tinha pago o mínimo, aí depois não paguei mais. Aí quando foi no outro mês, eu paguei a fatura toda. Só que aí o que eles fizeram?
já tinham parcelado, só que eles não podiam parcelar porque ainda não tinha entrado em vigor. Porque quando entrou em vigor, eu falei, eu não vou pagar o mínimo porque senão vai parcelar. Então, eu vou deixar um mês sem pagar. Às vezes, é melhor você não pagar o mínimo e no outro mês você pagar tudo. Porque os juros é menor do que você pagar o mínimo. Essa é a dica? Sério? Sério. Pagar é menor do que pagar. Do que você pagar o mínimo. Aham, de verdade. Porque o juro parcelado é juro sobre juro, né? É exatamente. E o outro é só juros. É só o juro do mês. Juro para vocês. De verdade, juro. Prometo. Eu sempre agendo E aí, o que aconteceu? Mas aí, um mês teve um imprevisto e tal, não tive como. Aí, no outro mês, aí eu liguei e falei assim, não, vem cá, como é? Não sei o que e tal. Eu falei, não, eu paguei tudo. Aí, não, já houve parcelamento. Eu falei, não, pode cancelar o parcelamento. E aí, quando parcelou, exatamente, eu não autorizei, não aconteceu, houve a mudança da lei, blá, 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 expliquei tudo. A mulher falou, não, ok, a gente vai fazer isso. Aí, eles somaram tudo e eu ainda tive desconto. E ainda ficou mais barato. Eu falei, ótimo saber, deixa eles parcelarem e você paga antes. Você tem um desconto enorme. Ainda ficou dinheiro assim, de crédito, né? Mas eu demorei um mês. Aí o cartão ficou bloqueado. Ah, não, a gente vai restituir o valor um mês com o cartão bloqueado. Aí eu queria tanto usar meu cartão. Foi bom, mas foi ruim. Mas foi bom porque devolveu algum dinheiro. Vaquinha de dinheiro, é você? É. De você ir pegando um pouquinho de cada. Ou dinheiro. De cada peito. Eu pensei que era três, cara. Não, juro, pensei que era três. não, pegando. Não, mas vai aqui assim, ó. Mas mas o sentido é esse, da tetinha da vaca. Isso. Entendeu o sentido de vaquinha? É. Da, Uma história bem antiga. qual é a história? Deve ter um. Deve ter. Ela falou, não, é uma história bem antiga. Qual a história? Deve ter. Então, vamos lá. Pode ser. Você não abre? Você abre o armário assim? Isso, exatamente. Se eu fizer assim, Tá vindo pra dentro. para fora. E aí é que tá. Do armário. Não, mas aí se eu fizer assim, é armário? Janela? Se eu faço armário ou Vai sair pra fora. isso. Chiquérrimo quando inventaram aquele basculante. Todo mundo queria ter basculante. Agora tem uns que você aperta. Lindo aquilo, mas então, quando quebra, você não consegue abrir aquela miséria. Então, É o que eu botei no meu armário. Pessoas muito delicadas. Foi um tecedor pra bater. Aí caiu. pessoas delicadas aqui na minha. Pessoas delicadas. Eu sou uma pessoa delicada. Só que não. Então, armário, porque geralmente a maior parte dos armários se abre assim, ou você pode de correr também. Então, há vários tipos de armário, mas armário de cozinha, quase nunca, porque senão você perde muito espaço, se você fizer esse assim. Então, a maioria deles é de abrir, ou esse, basculante. Frigideira. Exatamente. Porque você fica na frigideira, geralmente, fazendo assim, você imagina, espalhando a manteiga. Ou vai fazer tapioca. Você fica lá e detalhe, você nem vai fazer aquilo, né? Aí um dia, Samuel, o caçula, adora tapioca. Ele ama muito tapioca. Aí um dia eu falei, Samuel, eu ensinei pra ele como é que fazia, sinal de... Como é que tapioca? Tapioca. Acarajé. Porque
Quer, corta aí. Cachorro quente. Só a salsicha. Batata, carne moída. É desse tamanho o cachorro quente lá. Eu nunca, quando eu fui, João Pessoa, aí falou assim, não, é o melhor cachorro quente que você vai comer na sua vida. E eu assim, com carne moída? Com boi ralado? Não, não gosto. Não gosto, porque eu não gosto de boi ralado. Carne moída, odeio. Não gosto. Eu acho que não tem muita utilidade na vida. E aí, não gosto. Só pastel e quibe. Só. Aí, não, você vai comer, aí coloca purê de batata, não sei o que, aí eu assim, não, o cardápio tem assim, como colocar, purê de batata tem um monte. Aí eu, não, eu quero um cachorro quente. Não, come. Eu falei, não, pede um pra você, que o meu amigo que é de lá, que vai vir dar aula pra vocês. Aí pede um pra você, não, o meu tradicional. Ele, não, ok. Aí eu pedi, eu olhei e falei assim, deixa eu experimentar. Aí ele, sua miserável, vou ter que pedir outro, né? Falei, acho que sim. Porque é bom, cara. É bom, e ele coloca um monte. E o cachorro quente, não gosto muito. E o cachorro quente é assim, ó. É o melhor cachorro quente de verdade da vida. Aquele de frente pra praia, perto daquele hotel. O da Mundial? Não sei o nome, não, gente. É um que é desse tamanho. Isso. Você se lambuza toda vez. Exato. É o melhor da vida. É desse tamanho assim, pô. Fica assim. Tem toda uma... Tem toda uma técnica, mas você sempre se suja. Abre, bate e faz quase uma pizza. Ela abre assim, o pão e já bate a carne assim. Técnica. Tem, embaixo é o melhor. O molho da carne, você vai apurando na salsicha embaixo. Tem salsicha, mas ela fica embaixo. É a última coisa. Vinagrete, tem coisa... É muito bom. É muito bom. Tem gente que bota azeite, bota azeitona. Eu boto batata palha por cima. Vinagrete. Maravilhoso. Vão a João Pessoa, comam esse cachorro. Fica na praia, né? Perto de uns negocinhos que tem tapioca. E a tapioca é desse tamanho. Sem miséria. Sem miséria. Exatamente, sem miséria. Sem miséria. Fogão. Ou... Parece. Quando falta a luz, minha filha. Quando não tem Lá em casa luz. tem uma caixa por conta disso. E fogão de indução? Indução, esses elétricos. E não funciona nem no... Não, nem aqui ele não tem fogo. Aquele cara, o negócio tem meu sobrinho, esse povo aqui, Brasília, burguesinho, não conhecia o fósforo. Eu digo, gente, era minha brincadeira de infância. Mentira. Pegar o fósforo assim, fazer pá, aí ele, bum. Criança não sabia o que era fósforo. Não, esses burros. Pegar o fósforo, colocar no bombril e... Exatamente, fazer o quê? Quem nunca? Já? Já? Aí quando a mãe ia procurar bombril, o que é que as crianças faziam? Gastaram lá Sumia. Já? Já? Mentira. Nunca? Não, você não teve infância. Aqui de Brasília? Você é daqui de Brasília? Não. Morou onde? Sempre Sobradinho? E Sobradinho as pessoas não faziam isso. Faz, tem o Lucas lá falando, ó, faz, porque eu sou de lá, eu faço. Eu sou de lá, nunca vou depender da minha gente, pelo amor de Deus, minha vida foi no ônibus me segurando. E tinha emoção. Esse aí é rico, nunca andou de ônibus. Então, meus sobrinhos são do Luiz, mas eu falei, minha gente, pelo amor de Deus, vamos pegar o ônibus, bora, segura, vocês vão ver, ó. Na mão de Deus. E vai. Brasília, então. Não, as crianças, meus filhos também não andavam, não. Ah, tu veio hoje para fazer faculdade, inclusive. Era uma coisa. Acostumada a andar na casa, cadeirinha, eu falei, cadeirinha, gente, era emoção, as turmas da minha mãe. Oxe, era no Fusca, lá atrás. Não, lá na frente. O Fusca, não, no Fusca lá atrás, quando meu pai, a gente adorava quando ele fazia isso. O Fusquinha tinha um negocinho aqui atrás, não tinha? O que a gente fazia? Bora, pai.
Vamos, pai. Pai, vamos. Com emoção. Aí meu pai, menino, não sei o quê. Aí ele falava, sua mãe tá aí? Não, então vamos. Aí você ia. Aí, às vezes, com emoção, era para ele fazer uma curva. Não era curva rápida, era fazer uma curva mais assim para você... Aí, às vezes, você não segurava. As ruas não eram ruas lisas, né? Tinha aquele cascalho meio solto. Aí, o que você fazia? A sua pele misturava. Você não sabia o que era pele e o que era cascalho. Ralava tudo assim, a cabeça toda ensanguentada. E você chegava dentro de casa assim... Aí a mãe, o que aconteceu? Eu caí. Como que você caiu? Você está toda cheia de pedra, menina. Você é uma menina. Você não é menino. Cadê seu pai? Meu pai não fez nada. Cadê o seu pai? Não, mãe, por favor, mãe, por favor, mãe. Mãe, era quase isso. Não, mãe, por favor, mãe. Eu vou brigar com seu pai, você quer? Mas é porque eu não queria que ela brigasse com ele, porque senão ele não ia fazer. Ele não ia me deixar mais. Aí minha mãe fazia o quê? Falou, eu não vou brigar com seu pai. Não, calma. Vá se banhar. Não, era vá se lavar. Aí eu tô... Mãe, eu não consigo tomar banho. Ah, vai. Aí... Quando tinha metiolate, colocava era vinagre. Quando vinha? Com aquele... Aí quando vinha aquele metiolate amarelo com aquela espátula do diabo. Nossa, e aquele negocinho assim, ó. Aí passava e você... Não. Volta com as pedras. Não. Mãe parece que gosta dessa hora, quando ela vai com a escova. Essa nova geração nunca sabe. Mãe tem um pensamento assim, ó. Hoje em dia as crianças se machucam, então... Metiolote nem arde, cara. Eu acho que não. E é spray. Vou pegar o soro fisiológico, tem sal. E é spray. Fisiológico é salgado. Não. E é spray. Metiolate, o bom era aquele negocinho fazendo assim, na ferida aberta. Água oxigenada, porque tinha que passar água oxigenada antes que ardia pra caramba. Aí fazia aquela bolha e você ficava, nossa, que legal na bolha. Aí você tinha uma ferida que virava pereba. Nunca ouviram pereba? Porque a ferida não dava tempo de cicatrizar. Você machucava de novo, aí virava pereba, né? Era, aí... Não, piolho é nojento, mas pereba, gente. Então, só terminar aqui. Geladeira. Isso, exatamente. Máquina de lavar. Geladeira. Abrir, frio. Máquina de lavar. Exatamente. Você tem um negócio. Antigamente era assim, né? Que a máquina. Você colocava a criança lá em cima e ela ficava. Minhas irmãs adoravam ficar em cima da máquina quando estava lavando. Adorava. Hoje a tampa é de vidro, nem pode. De ferro e às vezes dava choque. Ovo. Prejuízo. Sabe qual é o sinal de prejuízo? Só que ovo, prejuízo. Você imagina o prejuízo é assim, último ovo. Último ovo. Caiu. Você não tem mais nada. Só tinha aquele arroz, aquele ovo e o ovo cai. Você... Pensei exatamente isso quando o prejuízo de mal. Óleo. Eu pensei exatamente isso aí. Óleo. Azeite também é o mesmo. Aí vai depender. O azeite eu faço... Porque isso é azeitona. Por quê? Por causa da semente? Por causa do caroço. Porque você come azeitona quando tem caroço, assim.
Azeite. E aí esse é o óleo. Mas, por exemplo, se eu tiver numa história que eu não vou fazer azeite, eu posso? Ou a manteiga. Manteiga. Bem pouquinho. Isso é margarina, manteiga. Não, tinha que ser diferente. Por quê? Eu vou falar pra ele que margarina não faz mal. Não, margarina é vida. Gente, eu amo margarina. Ela é ótima pra entupir seu coração. Adoro. A gente vai morrer. Sim, mas eu não quero acelerar o processo, não. Manteiga é melhor. Vamos dar um intervalo? Gente, margarina, manteiga. Tem sabor. Vamos lá, então eu quero que vocês façam uma frase. Cada um vai montar um teatrinho de vocês podem fazer o omelete. Vocês podem fazer, fritei um ovo, a partir desse conjunto aqui que eu fiz para vocês. Eu não quero que vocês utilizem sinal, eu quero que vocês utilizem esses classificadores que eu mostrei para vocês. Então, você vai fazer aqui a frigideira, constrói como se você estivesse na pia. Então, é o seguinte, também, marcação de local. Eu não tenho como marcar, aqui eu estou o fogão e aqui mesmo eu pego a manteiga no fogão. Então, tem que estar... Você tem que dar uma distância. Lembra daquele negócio? Igual a mesa, eu não vou colocar a criança aqui. Então, tem que colocar ela aqui. Ok? Vou dar para vocês 2 minutos para vocês pensarem. 2 minutos só. Como vocês vão fazer? Então, abra um armário, pega a frigideira, coloca. Ou o armário aqui embaixo pega. Ou pega dentro do forno. Não tem espaço, porque o meu apartamento é desse tamanho. Você coloca as coisas dentro do forno. São 2 fornos, né? Aquele. Aí um é para usar e o outro é para guardar. Lógico. Acende o forno, esquece de tirar aquela bagulheira lá de dentro, Nossa. não lembra? Quem nunca Quem nunca? derreteu a tampa daqueles negócios de vidro? Várias vezes. Ok? Então, pense aí, 2 minutos. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Uma crepioca, vocês podem construir uma crepioca, tapioca também. Tem que saber o polvilho. A Liane já comeu a parada, velho. Queijo é como. Encosta o queixo, ó, queijo. Queijo. É porque parece queijo. Pão de queijo com queijo. E requeijão. Você já fez sanduíche de 4 queijos? Requeijão, você bota... Minas, quando você vai, é o pão de queijo quente, você abre, coloca mais um queijo e requeijão. Eu boto um polenguinho. Cara, é muito bom. É vida. Eu como muito, quando eu vou para Minas, para casa da minha tia, eu como doce de leite caseiro. Então, aquele que faz no tacho. Aí você come, geralmente, o que fica pregado no tacho. Ok? Se fizer com pouco açúcar, tem que ficar bem pouco doce. Qual? O doce com pouco açúcar. É. Bem pouco mesmo. Só para... Ai, é uma delícia, eu amo. E ainda é no fogão de lenha que faz. Tudo no fogão de lenha é mais gostoso. Assina. Tudo no fogão de lenha é mais gostoso, tudo. Vamos? Então, quem quer começar? Por aclamação. A gente tava pegando ovo da geladeira, eu já tava comendo. Viu? Não, obrigada. Então, vamos. Podem vir. Então, vem.
Tanto faz. Nem oferece. Igual eu também. Pode rolar, sim. Tapioca nem dá tempo, né? Você termina, você já... Próximo. Sem briga, gente. Não precisa ficar nessa discussão toda, quem vai. Todo mundo vai. Pode ir. Aí todo mundo assim, hã? É, Daniel. É, Daniel. Só se a Aline for depois de mim. Tô entendendo. Porque ela faz bem, ela faz bem. Eu não posso, eu vou Ela não pode porque tá de barriga cheia. Não dá. O que é pra fazer? O que você quiser. O que eu quiser? É. Tá. A mise en place. Né? Senão minha mulher briga comigo. Eu mexo não. Tô fazendo mímica ou sinal? Agora eu tô... Tapioca Sentindo, ela com faz mais ovo. mímica do que sinal. Não, isso que a gente pensa que a gente está fazendo mímica, não é mímica. Eu não quero que vocês pensem que é mímica. São recursos de descrição do que você está pegando. Não sei se Você está pegando um objeto sem necessariamente você utilizar o sinal. A gente, nesse módulo agora, a gente vai utilizar outras formas de vocês conseguirem se comunicar com o surdo. Porque o sinal é mais fácil vocês esquecerem. Então, se você conseguir se comunicar, passar a mesma informação de uma outra forma, também é válido. Porque aí você passou, ele lembra, esse é o sinal. Se você fizer uma forma que você não lembra o sinal, mas ele falar, o sinal é esse. Não, é isso. Aí você vai conversando com ele, sem necessariamente ele fazer o sinal. Sem necessariamente mas você eu fazer o sinal. entender o que eu fiz aí? Foi o que eu fiz? Você largou a mãe, pegou o ovo, Pegou a tapioca. comeu o ovo na geladeira. Depois a tapioca, fritou o ovo, botou o ovo assim na tapioca e comeu. Exatamente. Então a gente consegue, e a gente consegue transmitir, inclusive, noção de espaço. Que pegou aqui, tá a geladeira. Assim não, assim é mentira. Geladeira. Aqui é frio, então, geladeira. Só com a mão. Mentira. Geladeira. Quem mais? Como é que vai colocar queijo, presunto? Sinal. Presunto. Presunto e aqui. Queijo. Eu não sei o sinal de mortadela. Se for de porco, Presunto. Não importa se é de peru ou de presunto, o sinal é esse. Legumbres. O sinal é o mesmo. Alho poró.
Não, aí também não sei o sinal, gente. Olha bem, o que eu ponho Tá querendo gourmetizar. cheiro dele, só no básico. Nem eu sei sinal de alho poró. É bom. Aham. Fit. É uma delícia. Masterchef. É o omelete que meu filho faz quando eu faço panqueca lá em casa. Panqueca de banana. A massa. É bom porque tem que fazer. Faz crepe de banana com chocolate. E fica boa a massa. Deixa manteiga na geladeira? É com manteiga. Então, não fica dura não na geladeira? Eu ponho na geladeira. Ai, tem uma manteiga tão gostosa de uma marca agora que ela é uma delícia. Próximo tem uma manteiga agora. Essa é a manteiga que eu uso, que ela é gostosa pra caramba. É uma marca específica. Cara, mas é uma delícia. Eu não coloco, não. Não tem problema. Se você faz aqui e aqui, ou não tem problema. Eu consigo identificar que é uma geladeira. Eu consigo perceber que aquilo é uma geladeira. Ou... E aí o liquidificador, ele não faz... É girando aqui. Porque aqui é como se fosse a tampa. Você sempre segura. É assim, não como assim. Porque é com a tampa. Se eu fizer só assim... Não, não é como Não, assim. Geralmente a gente fica... Hoje não precisa mais, mas os liquidificadores antigamente eram igual as máquinas. Meio descontrolado, assim. Quem mais? Quem mais? Todo mundo? Hã? Vamos? Vamos? Quem mais? Vamos? Venham. Leite? É vaquinha, né? Vaquinha por isso, ó. Lembre-se de leite. Ovo. Você não precisa necessariamente fazer o sinal. É isso que eu quero que vocês percebam um pouco agora, essas próximas aulas. Eu quero que vocês peguem. Não é mímica porque ela usa sinais específicos de É. Libras. Tem base. Não é mímica. Não é, tem base. Isso. Isso daqui, quando eu fizer isso, ó. Ou. Açúcar. É como se fosse o saco. Farinha. Esse é o sinal de farinha geral. É como se fosse um saco. Pegando um saco e colocando.
Tá? Então, isso panqueca também. Porque você está colocando ali farinha, ovo, açúcar. Então, há outras formas. Light, exatamente. Panqueca light. E nunca aconteceu de se jogarem? Falque uma vez, jogou. Só que aí, né, homem... Aí grudou em cima do... Sal. 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 Fazer Açúcar. Tem que falar. Doce também. Então, doce, açúcar. Esse aqui tá ligado. Ontem de manhã também eu passei calor na minha sala. Vai. Isso é outra coisa. Como é que é menopausa? Não tem sinal para menopausa. Não conheço o sinal de menopausa. Por quê? Colocou lá, a frigideira tá aqui, né? Está aqui a frigideira. Tá vendo como deu pra entender? Vocês não entenderam? Ele precisou fazer sinal de alguma coisa, sinal específico para? Não, ele utilizou os classificadores da representação daquilo, descreveu a cena do ambiente, e é o que muitas vezes pode acontecer, lembra que eu falei, você que atende o surdo, que não tem uma sinalização muito boa, ele não tem libras. Isso, ele não tem uma... Então, ele usa outras formas de comunicação, ele descreve outras maneiras para que você consiga se comunicar. E de vez em quando você entende, de vez em quando você não entende. A maioria das vezes não entende. Mas ele tenta se comunicar. Então, é isso que a gente vai tentar também. Porque isso pode acontecer com vocês, de encontrar, aliás, pode muito acontecer. Principalmente assim, Sobradinho, Ceilândia, e vem muito, não porque os surdos daqui, mas é porque vem muito surdo de outros estados, do interior dos estados que vêm para cá, eles vêm justamente para isso, para tentar aprender. Mas até lá, a gente tenta estabelecer algum padrão de comunicação. Ok? Então, deixa eu fechar aqui agora. Vamos passar para uma brincadeira. Tem 3 envelopes. Então, aqui tem uma frase. Peguei a minha frase. Vocês vão tentar ver o que é. Só isso. Isso. O telefone está tocando. Precisei fazer o telefone, chamando, não. Por quê? Se eu fizesse o telefone, tem alguns telefones adaptados que quando o telefone toca, mas é muito incomum para a gente. Agora, se eu já faço, eu sei o que é. Agora eu acho que sim. É uma frase toda representada por isso. Mas se mostrar algo relacionado ao ouvido primeiro, eu acho que eu teria pego mais rápido. Eu fiquei Gente, imaginando. Eu fiquei esperando o avião passar. Um avião problemático, né? Um avião com Parkinson. Por isso que eu falei pra ela, às vezes eu prefiro ser redundante, mas pra deixar claro. Então, de repente, Não tem problema também. Eu poderia. Luciana, mas eu pensei que o avião estava com problema. É isso que eu ia te perguntar. O que eu ia te perguntar? turbulência. Isso é turbulência. Com Parkinson. Sério, pessoal. Aí, Mas olha aqui. É, mas só não, mas ele quer decolar, Ou- não tem problema.
Mas aí, ó, ele está em... Não, mas você... Ele está em movimento. Eu pensei no telefone. Às vezes a redundância é bom por isso. Né? Não tem problema também. Pode ser redundante também. Então, vocês vão pegar frases dentro desses envelopes aqui, que vocês vão fazer para a gente entender, ver qual tipo de frase. Então, eu tenho 3 envelopes. Vocês podem escolher uma de cada. Qual que você quer? Desse. Parou, né? Ninguém quer, mas agora eu obrigo. Aí o que eu faço? Frase. Porque aí vocês não têm como. Exato. Qual que você quer? Esse. Também não. Você não condicionou. Entendeu? Presta atenção. Você ia fazer depois que ela ia fazer. Entendeu? Ah, é. É, Na próxima agora, eu vou pensar no Você vai ter que descrever essa pessoa para identificar. Quem você imagina que é o quê? Uma bruxa? Isso. Então você vai descrever. Não fala alto. Você vai descrever para a gente saber o que é. Segura. Tem frases e tem imagens. Tá? Então, vocês vão pegar ou frase ou imagem. Você pode pegar uma imagem qualquer, por exemplo, vou pegar a imagem de um jogador de vôlei. Como é que eu vou saber que é um jogador de vôlei? Isso. Exatamente. Se fosse eu. Exatamente. Acertar na cara da pessoa. Se fosse eu, dá uma balançada. Ou então, Loteria. Qual você quer? Esse. Fácil demais, né? Esse. Vai, pega um, escolhe um. Opa, desculpa. Essas cadeiras são boas demais. pegou mesmo. Não mostra, não mostra. Vocês podem tanto pegar uma imagem, aí vocês vão descrever, eu vou ter que saber, não é uma frase nesse caso, quem pegou a imagem. Eu vou ter que saber o que é. Mas pode usar as letras. Sim, pode. Eu nem vi esse filme, como é que o que eu vou fazer com isso? Criatividade. Exato. Não, mas você vai descrever isso daqui, não é o filme. Eu não quero saber o filme, eu quero que você descreva ela, para eu poder identificar, para eles poderem identificar. É a criatividade. Vou dar para vocês 5 minutos para vocês. Pode? Então vamos. Exatamente. Então, quer dizer, não, eu vou fazer língua de sinais, mas eu vou fazer de uma... Eu não preciso fazer o barco, a água. São elementos que eu já consigo internalizar. Então, o barco, ele não está navegando, andando na estrada. Então, você sabe que ele afundou onde? Na água. Titanic. Você
Ele podia ter ficado, né, no negócio. Depois de 20 anos. Ah, gente, que coisa triste. Vamos, vamos, vamos. Quem próximo? Que foi? Comprei uma casa torta. Quem mais? Não faço nem ideia. Criatividade. É fácil, descreve como é. Ó. É o circo. Muito bem, sinal. No narigão. E o chapéu. Isso aqui eu pensei que era tipo um laçado. Se fosse eu estar com o sinal da mulher, que uma vassoura, sentada numa vassoura. Tem várias formas de vocês descreverem o caldeirão, ela colocando, as crianças. Mas qual que é o sinal de... É do nariz ficou melhor. Aqui? Bruxa, ainda colocaria uma verruga aqui, uma monocelha, que os dentes podre. Mas você não tá fazendo nada não. Próxima hora da meio-dia. Próximo. Qual que é o sinal de... A próxima vai ser tu. Vai. Não, ontem não. Calma, calma. Agora tem outra forma de fazer isso? Só. Isso, então eu quero que vocês tentem pensar em outras formas. Não quero que não, isso não é mímica, mas eu quero que vocês pensem em outras formas de você se comunicar, de você descrever uma cena. Então, quando você descreve uma cena, você não pensa em uma mulher retirando leite de vaca. A gente tem um imaginário muito maior do homem retirando leite de vaca, né? Vem apresentar. Tu. Venha. Eu tenho que falar alguma coisa, né? Não, falar não. Sem mexer a boca. Mesa bonita. Uma mulher. Mesa. Porta-retrato. Porta-retrato. Dá, tem que fazer assim. Porque quando eu faço assim, não é, se eu fizer só assim, poderia ser um quadro. E assim? Você fosse lá na mesa? Tava na mesa? Não, isso é Máquina fotográfica? porque é o quadrado e a foto, porta-retrato. Porque isso é foto. É a foto dentro do quadradinho, exatamente. Próximo. Bora? Vocês têm, todo mundo pegou. Próximo. É. Tem que falar que é proibido. Porque isso aqui é uma ultrapassagem proibida.
tem que só mostrar. Aí você faz assim, ó. Eu sei, mas aí... Porque o trânsito é a pessoa indo e voltando. Sim, mas aí... Não precisa fazer proibido, não. Você só Não? faz assim. Aí, Ah, tá. Tá bom. Não, mas é porque tem um detalhe que eu não sabia se fazer ou não. Avião se chocou. calma, calma. Ultrapassagem. E ultrapassagem de que forma? Perigosa. Exatamente. Exatamente, porque a via é... Acabou que eu não ia fazer, mas fiz, né? Mas, você vê, mas é porque as pessoas conseguem... Isso. O normal é assim. Aí uma hora você tem que ver aqui. Próximo. Devagar, devagar. Não errei, não. O balão. Não, calma. Se acalme. Como é que é o negócio? Peixe o quê? Peixe. É, você. Pulou no aquário. Você fez seu Como o peixe pulou no aquário, pulou de onde? Montanha, homem, caiu da montanha. Caiu da montanha. Ele não pulou, porque ele não fez isso. Ele... Próximo. Oi? De neve, como é que eu faço? Branca de Neve. A Branca de Neve dorme da maçã. Olha o dela lá, ó. Em cima. A pessoa se suicidou lá no prédio. O homem se suicidou lá no prédio. No prédio. Homem. Sim. Entendi o final, não. Chapéu, cozinheiro. Tudo bem, quem mais? Chefe de cozinha, Masterchef. Aham. eu casei com a mulher. Não. Eu casei com uma mulher errada. Calma. Deixa ele terminar, calma. Vai, de novo. Lavou sua roupa porque estava suja. Você e minha mulher tá Não lavando precisa lavar roupa. Pra passar. Passar a roupa. É assim, é lavar, né? A se lavar, ó. Olha a diferença como é. Tem que fazer ontem mesmo. Quando passou roupa. Mandou. Mandou. Ah, não, é a esposa dele. É. Você ficou parecendo ontem mesmo. E aí ele fez assim. Aí ele fez o quê? Quem é próximo? Sempre. Abriu a janela. Calma, gente, deixa eu terminar. Porta. Abriu a porta. Porta Já vem giratória. dando lá fora. Ficou preso na porta giratória. Porta giratória de banco. Travou. Porta giratória de banco. Travou. Travou, né? A porta travou. Fica tempestade. Hã? Pode ficar. Legal. Próxima. Próximo. Próximo que já vai dar meio-dia. Não. Ninguém tem pressa, né? As duas. Eu posso fazer.
Mulher, se acalme. Calme. A mulher brava com o cachorro. Eu só mostro a doutora que existe. Calma. Tudo errado. Isso aqui não é um filme? Isso é o quê? Filme. Filme. Filme A mulher de cinema. da mulher malvada. Não, calma, não fala. Isso, a vilã. E no filme não é a mulher malvada, a vilã. É só a vilã? Então, A vilã pegou o cachorro e bateu nele. Cachorro. é assim, né? O que ela fez com o cachorro? A Branca de Neve e Sete Anões. Não, cachorro não. Cachorro é assim que eu tinha feito. Ela mandou fazer de novo assim. Você não quis a Branca de Neve e Sete Anões? É a Malévola. É legal. É a... Alguns estão melhor, outros estão, né? Precisa melhorar. Precisa melhorar a descrição. Eu não vi nesse filme. Mas é porque a Malévola é a vilã. Da Branca de Neve. É da Bela Adormecida. Mistura. Ela não faz a maçã pra matar a menina. Não, a maçã era a rainha má. É a Branca de Neve. Eu não sabia. O quê? Como é que é? O que ela falou? O que ela falou? Meu aparelho? Falou que é a Bela Adormecida que é da maçã. Claro que não, é a Branca de Neve. Pode sentar, pode sentar. Próximo, falta aqui. Eu não sei. A Bela Adormecida tá abrindo naquele negócio de enfiar. Aí ela também não, ó. Pega a maçã assim. Ó. Não teve força não, hein? Bora, vamos lá, acabou-se, vamos. Enchente, derrubou a casa, enchente alagou as casas. Quem mais? Quem tá faltando? Já. Todo mundo já? Lucas tá enrolado, viu? Bora, Lucas, vem. Lucas, esse daqui é fácil. Aqui, Lucas, ó. Você tá de preto mesmo, você tá de preto mesmo. Bora, Lucas, esse aí é fácil. Já deu meio dia, você tá de preto mesmo. Esse é fácil. Mas qual o sentido? Não, de dente mesmo. Ou você pode fazer o outro também. É legal o outro. Não, mas esse é aqui. Bora, venha, Lucas, venha. Para de filmar. Mas a cor vermelha não tem nada a ver com a cena. Não, tem não. Vai. A cor vermelha não tem nada a ver com a cena. Não, vai ficar de boa. Não fala não. Vira mais pra cá também. E aqui a Luciana. Vai? Não fazer mesmo. Aí ele perguntou ali, ó. É esse mesmo? Não, ele perguntou, é esse mesmo? Eu falei, você pode fazer o outro. Não, mas a questão se eu É tinha que isso pegar. mesmo. É, mas o objeto, porque ele é dentro de um. Aí você pega. Dá o porta. Agora aí. Era isso. Mas e o outro fio dental? Uai, Lucas, você perguntou? Aí assim, ó. É só sair andando. Ó, Na aula passada. Como é outro? Fazer o símbolo da alcinha. Não, só. Só? Mas e a mão aí significa o quê? Na aula passada. é porque ele como se estivesse entrando, ó. Não, mas o sinal da mão aí significa só a mão, não? Nada, é só isso. Não. É porque na Todo aula mundo já passada assinou?
Teve o fio dental em foto. Ih, falei. É, eu sei, ele me mostrou. Ele tem o dos peitos também, a mulher dos peitos. O que é que ele falou? Tem o outro fio dental. Ele falou, ai meu Deus, falei.